Olha, nós falamos desde a semana passada sobre a escalada da guerra no Oriente Médio, conflito envolvendo Israel, Irã, Estados Unidos, a OTAN, né, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, que representa muitos países do Ocidente. Enfim, são vários atores envolvidos nessa escalada que tem desdobramentos não apenas militares, mas também econômicos. É uma questão que causa um impacto global, causa transtornos em todo mundo, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, no Piauí, não é diferente. E aí, durante a semana surgiu esse debate. Será se nós já estamos sofrendo os efeitos dessa guerra? Será se isso já explica, por exemplo, o aumento repentino no preço dos combustíveis, que inclusive foi alvo de fiscalização? Tem posto cobrando quase R$ 8,00 pelo litro da gasolina em municípios do interior do Piauí, e os representantes da categoria, do sindicato dos revendedores de combustível, já justificam esse aumento relacionando a guerra no Oriente Médio. Para explicar tudo isso, nós vamos receber a partir de agora no estúdio o economista Fernando Galvão. Professor Fernando Galvão, economista, professor, e que tem uma experiência vasta na análise econômica, na análise de cenários, gentilmente está aqui conosco nesta sexta-feira para explicar melhor todos esses desdobramentos. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Natanael, bom dia, Chico, bom dia, João, e a toda a audiência da rádio. De forma bem objetiva, né, já é possível afirmar que o conflito no Oriente Médio já tem efeitos econômicos aqui no Piauí, aqui em Teresina? O aumento do combustível praticado nas últimas semanas, nos últimos dias, pode ser explicado por essa escalada militar no Oriente Médio, professor? Pode ser escalado pela especulação a partir dessa escalada militar lá no Oriente Médio. Por que eu digo isso? Há 4 anos atrás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia de madrugada, postos de combustíveis estavam aumentando preços aqui em Teresina. Então perceba, esse tipo de postura, dentro da teoria econômica existe a teoria dos contratos. A gente está falando ainda há pouco de contratos aqui, do Corinthians com o jogador, da própria Setut com a prefeitura na concessão dos transportes públicos. Mas veja, na teoria dos contratos, existe uma relação de desigualdade muito grande entre quem compra e quem vende. Geralmente, quem vende concentra um grande, vamos dizer assim, volume de informações melhor do que ou mais do que os consumidores, do que os clientes. E esse vácuo, essa distância, pode gerar comportamentos oportunistas. Aí é onde a gente vai encontrar as letrinhas miúdas nos contratos, que geralmente lesam uma parte e beneficiam uma outra. Geralmente você privatiza ganhos para um pequeno grupo e socializa perdas para a grande maioria. Então esse é um padrão que a gente tem visto no mercado, não só aqui em Teresina, no Brasil inteiro isso acontece. Essa cadeia ela é muito concentrada, desde os países produtores, passando pelas distribuidoras e chegando na ponta para quem vende, e isso abre margem aí para esse tipo de coisa, Natanael. Estados Unidos e Israel articulam e começam a atacar o Irã retalia, e aí a gente acaba sofrendo esse impacto. Não é que não sofrêssemos essa pressão por aumento de combustíveis, mas não precisava ser de forma tão imediata. Professor, e nesse caso, quais são as medidas que o governo federal e os estados, no caso dos estados brasileiros, de certa forma, podem tomar? Quais são as medidas que o estado brasileiro pode tomar para ir se proteger, né, desse aumento que certamente uma hora vai chegar de forma mais acentuada? Como é que o governo pode se preparar para isso, né, até numa tentativa, creio eu, de combater a inflação? Quais são, e essas medidas do governo,
elas têm um efeito por um período determinado. Como é que o senhor analisa esse cenário no sentido de que quais medidas de fato o governo brasileiro, o Estado brasileiro pode tomar para se proteger de uns efeitos desse conflito no Oriente Médio? Se a gente for fazer uma analogia com estratégia militar, numa estratégia militar você tem que desenhar a sua defesa através de camadas. Você tem uma primeira camada que enfraquece. Bora pensar numa guerra de Idade Média, quando o exército inglês sofreu um ataque, antes da linha de ataque do inimigo chegar ao exército inglês, eles tinham os arcos longos. Você usava os arcos longos para enfraquecer o ataque. Quando o ataque chegava perto do exército, já estava enfraquecido e você tinha mais elementos para se defender. Então, pegando desse exemplo da militar e trazendo para a economia, e trazendo especificamente para a tua pergunta, a gente tem que criar várias camadas de defesa contra esses choques externos que vêm, que são possíveis e que podem vir para afetar, por exemplo, os orçamentos familiares. Então, uma primeira linha de defesa é o Brasil aumentar cada vez mais, fortalecer sua capacidade de refino, porque a gente reduz a importação. O preço dos combustíveis depende de duas coisas, João. Um primeiro ponto é do preço do barril do petróleo e o outro da cotação do dólar. Se a gente aumenta a nossa capacidade de refino e reduz a importação, esse efeito externo ele chega aqui mais fraco. Esse é um primeiro ponto. Mas ainda assim pode chegar, e aí a gente tem que ter outras camadas de defesa, como por exemplo, aí o governo pode adotar medidas de eu vou isentar PIS e COFINS do preço dos combustíveis, já dá uma outra aliviada. O governo federal está propondo para os governos estaduais darem isenção no ICMS e aponta que pode compensar em 50%. Vejam, minha gente, que a gente está falando de interesse nacional. É mais do que natural de que haja compartilhamento das estratégias. Então, se o governo assume 50% e os estados assumem 50%, é razoável. Isso aumentaria mais ainda a camada de proteção do poder de compra das pessoas e o impacto da inflação na economia brasileira. Então, essa seria uma outra medida. Agora, os comportamentos oportunistas de mercado ainda assim poderiam acontecer. Poder público dá isenção de tributo e você não vê queda no preço do combustível lá na bomba. E aí entrariam os órgãos de regulação para tentar coibir esses comportamentos oportunistas e proteger mais ainda as pessoas. Então são várias camadas que deveriam ser, algumas deveriam ter sido adotadas, não foram, outras já estão sendo tomadas no sentido de tentar proteger a população de um choque externo como esse lá do Oriente Médio. Professor, mas essa isenção de impostos para baratear o preço dos combustíveis, por exemplo, isso não vai impactar financeiramente no futuro um dano ainda maior? Nós tivemos exemplos no passado aí onde foi adotada essa prática pelo governo federal e aí depois começou-se a criar diversas situações em que desencadearam prejuízos enormes. E aí, o que fazer? Como fazer todo esse planejamento para que a gente não tenha um prejuízo dos cofres públicos no futuro? Mas veja, quando a gente fala isso, uma outra medida que foi adotada, eu inclusive não mencionei, você passa a cobrar o tributo, o imposto sobre a exportação, para deixar mais caro exportar, para garantir o abastecimento interno. A gente está falando de interesse nacional, né? Então, é mais do que razoável esse tipo de medida. Quando você fala desse impacto, o que foi que aconteceu? O que é que já foi feito? No passado, o governo federal, através de uma medida provisória, baixou à força o ICMS dos estados.
que é um tributo de competência estadual, o governo federal interferindo num tributo de competência estadual. E sem nenhum tipo de compromisso em ressarcir o rombo dos cofres públicos. Foram 41 bilhões essa medida de isenção de tributos, né, de que em cima dos cofres públicos, como você está falando. Nessa agora, o que é que você tem? Você tem a tentativa de compensar isso cobrando imposto de exportação. Você tem, vamos fatiar aqui 50% do governo federal, 50% do governo estaduais. É um choque que o poder público precisa absorver para evitar. Porque, veja, um prejuízo grande para a sociedade brasileira é a inflação se descontrolar, é uma greve de caminhoneiros, aí você vai ter uma série de efeitos em cadeia que são desastrosos para a economia brasileira. Uma trajetória de juros Selic que deveria estar caindo mais rapidamente, agora está desacelerando a queda em função da incerteza que essa crise está gerando. Professor, é uma das questões que sempre ficam evidentes quando o mundo vivencia algum conflito dessa natureza, é o aumento da cotação do dólar. E aí a economia mundial, todos nós sabemos que ela é dolarizada, entre aspas, né? É um ativo que causa impacto em todo o mundo, né? Qual é a nossa relação com essa moeda e por que isso acontece, né? Por que esse aumento na cotação causa um efeito cascata que impacta em vários segmentos? É chamada inflação de custo. Quando o preço do dólar ele fica muito mais caro em relação ao real, tudo que a gente compra importado fica mais caro, e isso contamina a cadeia produtiva. Por exemplo, produtos eletroeletrônicos, fertilizantes, defensivos químicos, né? Isso vai ficando mais caro e aí você tem... E aí o combustível é afetado, a percentual que é importado, isso contamina as cadeias produtivas, porque o Brasil, logisticamente, a movimentação de mercadorias, o modal que a gente chama, é basicamente rodoviário. Né? Então, isso acaba que aumentando o custo dos fretes e vai passar para as mercadorias e aí a gente tem esse choque de custo, uma inflação de custo que a gente chama por conta do preço do dólar aí no mercado internacional. O que alivia um pouco, e aí só complementando a pergunta do Chico. Chico, o Brasil, na sua, vamos dizer assim, dívida pública, no seu endividamento público, nas suas contas públicas, o peso maior sobre as finanças públicas está sobre as despesas financeiras. É o que a gente paga de juro e de amortização, né, que estão atrelados ao juro Selic do Banco Central. Esse é o maior peso. Se a gente colocar despesa de governos federal e estaduais e despesas financeiras, as despesas financeiras elas têm causado um maior rombo nas contas públicas, né, do que o gasto que a gente chama primário. Os gastos do governo, aquela história do governo tem que arrecadar mais do que gastar para ter superávit, né? Esse tipo de gasto ele está muito mais controlado no Brasil do que a despesa financeira que está atrelada ao juro Selic, que todo tempo que ela não baixa, ela está interferindo nas contas públicas. Uma salvaguarda para as contas públicas brasileiras é que grande parte delas, sobretudo do governo federal, elas foram... as que estavam atreladas a dólar foram pagas. Então, a nossa dívida pública ela é basicamente em real, ela não é em dólar. Isso alivia esses impactos, desses choques externos sobre o dólar, ou seja, a cotação do dólar por uma incerteza aumenta e não necessariamente isso está inflacionando, aumentando a nossa dívida pública. Professor, nós temos aqui no Brasil, há cerca de 70 anos, né, a criação da Petrobras, enfim, um olhar mais atento do poder público em relação ao petróleo. E aí o senhor fala que a capacidade de refino é muito limitada, né? O Brasil depende muito tem uma produção do petróleo bruto, vamos chamar assim, que é autossuficiente, mas
quando vai para os derivados dele, que é todo aquele processo, né, de engenharia para que passe pelo refino, o Brasil acaba pecando e dependendo muito do mercado exterior. Esse quadro, para ser mudado, é vontade política, é lobby empresarial? Qual é a sua avaliação no que diz respeito? Porque mesmo o Brasil está há 70 anos, né, com a Petrobras, tendo um olhar mais atento para essa questão energética do petróleo, ele não conseguiu se desenvolver, né, a ponto de diminuir de forma considerável a dependência do mercado internacional. E João, olhe que o Brasil está entre os 10 países os maiores produtores de petróleo do mundo, né? Mas é como tu disse, quando a gente extrai o petróleo grosso, aí precisa ter a tecnologia de refino, né, para que a gente consiga usar internamente, né? A gente tem aumentado a capacidade de refino recentemente, nos anos recentes, mas a gente está falando de soberania energética. Então, o Brasil precisa... A Petrobras já desenvolve, já é ponta na tecnologia de extração de petróleo, né, em águas profundas. E precisamos aumentar tanto os investimentos em refinarias como na própria distribuição, né? A BR Distribuidora, por exemplo, ela foi vendida. E já existem estudos de reincorporá-la, porque precisa ser parte dessa estratégia de soberania energética, né? A gente consegue controlar melhor esses choques, é uma outra linha de defesa contra esses choques externos no preço dos combustíveis e na carestia dos preços dos produtos. Então, quando você fala nesse sentido, a gente precisa fazer esses investimentos, e a iniciativa privada ela não faz, porque investimento em refinaria é muito caro. O que a iniciativa privada faz é comprar refinarias já estruturadas. Então, precisa ter uma decisão política, sem dúvida nenhuma, de aumentar investimentos. Minha gente, ampliação da renda nacional só vem em função do investimento. Ampliação da renda não se dá cortando gasto. Ampliação da renda se dá aumentando investimento, porque aí você aumenta a capacidade e a potência produtiva. Você aumenta a rampa de crescimento da atividade econômica, você consegue arrecadar mais com crescimento econômico e aí é uma das estratégias de manter contas públicas sob controle. Então, investimento dessa natureza ela é estratégica. Estamos em momentos de transição energética, de fato, para energias renováveis, mas a escassez de petróleo e as pesquisas têm apontado que talvez ela venha para 2300. Então, assim, a gente precisa... o Keynes, o mais influente economista do século XX, disse que no futuro todos nós estaremos mortos no longo prazo. Nós precisamos pensar em estratégias de curto, mas já pensando na transição energética no médio e no longo prazo. E aí, nesse contexto, o Piauí, inclusive, está até muito bem posicionado. Quando você fala em arrecadação, a gente... E aí, eu até mudar aqui acho que um pouco do tema, mas o senhor pode nos dar uma análise. A gente fala em arrecadação, é impossível não se tratar da carga tributária do nosso país, que é muito elevada. Nós temos, e sobretudo o nosso estado, que é um estado pequeno, um estado pobre, mas nós temos uma carga tributária elevadíssima, aonde o pequeno e médio empresário ele paga igual a um grande empresário. Se nós tivéssemos uma diminuição ou uma cobrança ali diferenciada para que nós pudéssemos arrecadar mais, para o pequeno poder trabalhar mais, ou quem precisa e tem interesse de montar um negócio, montar e poder contribuir de forma mais humanizada, nós não arrecadaríamos mais e o nosso país não seria mais justo? O sistema tributário brasileiro sempre foi um grande problema, um pesadelo tributário, de fato, né? E nesse contexto, como é que a gente pode destacar? A reforma tributária brasileira que está em implementação, essa reforma tributária, ela simplifica na medida em que ela unifica tributos, mas ela não necessariamente, ela baixa carga tributária para alguns segmentos, ela aumenta em outros para fazer a compensação,
mas ela não toca num ponto que ele é muito estratégico e ele tocaria nesse ponto que você está falando. É assim, Chico. O sistema tributário brasileiro tem que cobrar muito de patrimônio, renda e transações financeiras. Porque quando fizesse isso, os empresários não iriam investir em patrimônio e fazer grandes transações financeiras. Eles iriam reinvestir na atividade produtiva. Porque se eu desonerar a produção e eu tributo o rendimento, o faturamento, o rendimento e as transações financeiras e o patrimônio, os empresários não investiram em patrimônio, investiriam produtivamente. Você está induzindo o mercado a redirecionar para investimentos produtivos, a aquisição de máquinas, de equipamentos, compras de insumos, de matérias-primas, contratação de pessoal, e aí você vai ter, de fato, a ampliação dessa rampa de crescimento da economia brasileira. E isso ainda não foi feito. Por quê? Aí entra a questão dos lobbies. Existem os lobbies, a proteção. Por mais que tenha aumentado um pouco mais a tributação sobre o topo da pirâmide brasileira, ainda assim existem muitas resistências a isso. Então, esse é um ponto, mas um outro que eu quero destacar. No Brasil, no ilusionismo, a gente tem um negócio chamado de misdirection. Você chama a atenção do truque com uma mão, mas você faz você chama a atenção do público com uma mão e o truque você faz com a outra. No Brasil, você tem um impostômetro. A quantidade de tributos que a gente paga para os governos municipais, estaduais e federal. Se a gente tivesse um jurômetro, o impostômetro iria parecer fichinha, porque a quantidade de juros que nós pagamos na economia brasileira, eles são... Eu tenho um professor meu que dizia que os juros no Brasil são pornográficos. Então, assim, a gente paga muito mais juros do que tributo. O que a gente precisa a gente já arrecada, precisamos otimizar do jeito que eu acabei de falar. A literatura aponta nesse sentido, mas e precisamos aplicar na ponta. O governo ele é muito bom de cobrar. Na hora de aplicar, é cheio de ineficiências. Veja, por exemplo, o tanto de dinheiro público que é arrecadado através de tributos vai para emendas parlamentares e a dificuldade que a gente tem de fazer o controle, o monitoramento, a fiscalização dos gastos das emendas parlamentares. Então a gente tem dificuldade em monitorar os gastos públicos e isso precisa ser duramente corrigido. Agora, os juros no Brasil, por que acontece hoje uma explosão de recuperações judiciais na iniciativa privada? Lá na época da pandemia, o juro baixou artificialmente para 2%. E muita gente aproveitou para se alavancar, para pegar emprestado a 2%. O problema é que era artificial. Depois da pandemia, o juro brasileiro voltou à sua trajetória natural de alta, aos 15% que já vem há um certo tempo. Então, quem pegou emprestado a 2 agora tem compromissos de 15. E essa explosão de pedidos extrajudiciais não são necessariamente atrelados à cobrança de tributos, mas à cobrança de juros, por exemplo. Fernando Galvão, economista, professor, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, né? Obrigado pela aula, né? E por nos orientar, né? De certa forma até a lidar melhor com essa situação, os impactos desse conflito e que traz ali também impactos em setores da realidade brasileira. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Esperamos contar novamente com o senhor, quem sabe até para avaliar um cenário econômico mais positivo. Mas obrigado pela presença, professor. Um bom final de semana. Obrigado, minha gente. Obrigado pelo convite. Sempre que vocês precisarem eu puder ajudar, estou à disposição.